Boa tarde a todos. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso vídeo Sobrevivendo com o Seu Sagrado em Contextos de Racismo Religioso, da quarta edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo Projeto de Pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, GEUR. O evento Cidades em Transe e a Pluralidade do Morar nasce como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e o não acadêmico. Nessa primeira edição online, pretendemos compartilhar debates e gerar discussões acerca dos múltiplos significados do morar nos mais diversos contextos. Para nós, a cidade não é uma obra acabada, mas está em constante reconstrução, em fluxo, é formada por diferentes saberes, concepções de mundo, nas relações, nos jogos de poder, em seus contextos específicos. As formas de morar e habitar mudam de pessoa para pessoa, de não humano para não humano, e essas diferentes formas se complementam, se opõem, se aproximam e distanciam, dando movimento às cidades. Reitero que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Essa é a mesa Sobrevivendo com o Seu Sagrado em Contextos de Racismo Religioso. Para tanto, temos convidados mais do que especiais. Carlos Eduardo do Oxalá, Mãe Barli do Bará, Tereza Duarte, Renata Troca, José Francisco do Oxalá, além de um relato anônimo, lido pela colega Alice. Provavelmente uma de nossas mesas mais sensíveis. Pretendemos aqui elucidar como é para os praticantes das culturas e religiosidades de matrizes africanas sobreviver em uma cidade, em um estado e um país que, apesar de utilizar e recorrer ao nosso sagrado, muitas vezes o rejeitam publicamente. Como é sair e esconder quem somos? Fingir que compartilhamos de uma visão ocidentalizada e hegemônica, para que não haja atentados contra nós, nossos terreiros e o nosso sagrado. Queremos observar como é lidar com essas situações, com o medo cotidiano de ser quem somos e professar o que cremos. Queremos expor aqui as violências que sofremos, que temos receio de sofrer. Como é habitar em um país que, ao mesmo tempo, cultua e reverencia nosso sagrado quando lhe convém, mas que o renega e nos atribui ao mal, ao pecado, ao profano. Talvez seja a mesa mais dolorosa e sensível, mas verificamos que também tem um potencial imenso para que outros percebam que não estão sós nessa situação. Queremos, acima de tudo, mostrar que é possível sobreviver nessa estrutura de completo racismo cultural, resistir e fazer com que outros entendam que não estão sozinhos na dor, na resistência e na escolha de vivenciar as nossas práticas. Como se trata de um tema muito delicado, muito sensível, e pensando na segurança dos participantes e na emoção que essa mesa gerará, acabamos dando preferência aos vídeos gravados pelos participantes. Também optamos para que essa fala também seja fluida, que haja invocação de memória e de afetos. Desde já, agradecemos pelo aceite e participação em nosso evento, a cada convidado e também a você que está nos ouvindo e nos vendo. Mais uma vez, por favor, permita-se sentir, permita-se afetar e venha conosco. Popular africana, negros invertendo o jogo, escutem a gente. Não mais se engana, corre atrás e anda pra frente sem chagas. Do racismo e justiça fere o mundo inteiro. Vou confiar mais que nunca em quem é médico e guerreiro. Durante séculos, aguentamos ser tratados como animais. Apagaram
você cultua, nem como você chama o seu Deus. E a mão que se estende pro céu é a mesma que vai pra terra. Nosso povo continua de pé, mesmo ferido de guerra. Por quê? Não importa o que você quer reagir, mas nem pense a doença da ignorância. Se combate com remédio certo, doses de informação, livre certo, sempre perto. Político contaminado pela cleptomania, doença boa pra ele, ruim pra periferia. Sintomas aparecem logo em todo tipo de esquema. Uma boa dose de veneno resolveria o problema. Quem é preto de pele cumpre alma limpa e sabe que o barato sai sempre caro pra quem não se abre. Sociólogos, antropólogos sempre tentando explicar, médicos e até biólogos tentaram inferiorizar. Eugenia não deu certo nem pra quem acreditava. Diziam que a gente era fraco, que a nossa raça acabava. Viu como é? Não sou axé, não é como você pensa. Nosso povo continua de pé, curando a sua doença. Não importa o que você pensa, não importa qual é sua crença, quem sabe a cura nunca teme a doença. Não importa o que você pensa, não importa qual é sua crença, quem sabe a cura nunca teme a doença. Não importa o que você pensa, não importa qual é sua crença, quem sabe a cura nunca teme a doença. Não importa o que você pensa, não importa qual é sua crença, quem sabe a cura nunca teme a doença. Meu nome é Marli Bracharão, eu sou Ialorixá do terreiro Ilê-Axé Baralonã, na cidade de Rio Grande, nação Jejinagô, que teve origem na bacia do Vô João do Exubi de Porto Alegre. Estou na religião há 45 anos, praticamente eu fui convidada por problemas de saúde, mas não foi difícil para mim. Eu abracei e eu fiz parte, até os meus 24 anos, de uma família grande que se dividia entre católicos e batistas. Mas a minha família aceitou, nunca houve... Assim, não se falava mais em religião, né? Mas nunca ninguém mandou contra. Não foi difícil, eu me adaptei muito bem. Conheci um mundo que até então, para mim, era desconhecido, porque, na real, eu entrei para a religião sem saber o que eu estava fazendo, nem o que era. Depois é que eu fui tomando conhecimento. O meu pai de santo era analfabeto, e eu fui a Porto Alegre e vi numa livraria um livro que falava em orixás. Comprei. Cheguei contente, fui dizer para o meu pai de santo. E ele disse para mim: tu gostas de ler, né, Marli? Então, eu vou te dizer uma coisa, minha filha, tu podes ler, mas não diz para ninguém. Não conta para ninguém, porque senão eles vão dizer que tu é batuqueira de livro. Porque eu acho que ele entendia que os fundamentos, os nossos segredos, estariam nos livros que, graças aos orixás, ainda permanecem dentro dos nossos terreiros, né? Ainda não foram publicados. Mas aí, a partir daí, então, eu comecei a estudar a filosofia e o que aqui no Brasil nós chamamos de religião. E eu gostaria de explicar também, para aqueles que não são adeptos da religião, que essa religião, por isso ela se chama afro-brasileira, porque ela foi formada dentro das senzalas. Eles, quando vieram, os africanos, eles trouxeram isso. Para eles não é uma religião, é um modo de vida, é o dia a dia. Aqui nós pegamos só a essência da religião, a filosofia foi apagada. A nossa filosofia é a do colonialismo. E isso hoje
nós estamos lutando muito, eu faço parte de um grupo Coab, que agora é de âmbito nacional, que nós estamos lutando e levar esse conhecimento da filosofia africana para dentro dos nossos terreiros. Porque o que nós temos da filosofia africana? O acolhimento, a resistência, mas aqueles princípios de vivenciar todo dia aquela cultura, não é? Nós não ficamos com a cultura africana, nós pegamos só a religiosidade, que no meu caso é dos orixás, mas tem também as dos guduns, inquices, né? Que é em menor número no Brasil. E hoje, nós teríamos que ter a árvore do esquecimento também aqui, né? Para passar pela árvore do esquecimento e esquecer a cultura europeia, que é a nossa, né? E foi a que nos impuseram, né? E emergirmos novamente na cultura africana, na filosofia africana. Porque eles tiraram tudo de nós, né? Até a filosofia africana, lá Sócrates e Platão vão no Egito, pegam para eles, e aí é deles, não é africana, e né? A nossa botânica, o branco pegou, patenteou, e pronto, né? Não é africana. E assim como tudo, eles até hoje tiram tudo de nós, né? Querem também tirar o nosso espaço. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Parece que estão saindo do armário todos os preconceitos. Hoje, eu tenho medo de andar paramentada na rua sozinha, por exemplo. Se eu tiver um evento na prefeitura, que fica 4 quadras daqui da minha casa, eu não vou sozinha. Eu tenho medo de ser agredida. Porque essas religiões neopentecostais, que parece que agora estão entrando em declínio aqui no Brasil, aparecendo a podridão toda, eles agridem. Eu nunca sofri nenhuma agressão, mas tenho medo e me preservo. Então, alguém vai me acompanhar, porque não cabe nem ir de carro 4 quadras, né? Alguém me acompanha até a prefeitura, no caso. E há anos atrás, eu ia daqui para o terreiro do meu pai de santo, paramentada, sem medo de ser feliz. Mas hoje, aqui em Rio Grande, já houve vários casos de agressões. Até uma senhora estava com uma criança no colo, e era fim de tarde, e ela foi agredida por evangélicos. Pararam o carro e agrediram ela muito. Então, eu me preservo, porque eu não sei como eu reagiria, e de repente eu ia ser a acusada e ainda ia parar na cadeia. E não me cabe, agora com 72 anos, ir para a cadeia. Não, e é uma uma polícia. época que é difícil botar a cara para tapa. Assim, quando eu trabalhava, eu sou aposentada da CE. Lá na CE, eles sabiam que eu era, mas eu não costumo falar sobre religião com quem não é da religião. A minha sociedade sempre foi dividida assim: família, amigos, colegas profissionais, colegas da época que eu estudei. Então, a religião é com o meu povo, como eu digo, com o meu povo de Batuque.
Quando eu estou num outro grupo, eu não falo em religião. E eu acho que, por conta disto, eu tinha colegas que nós convivemos eventualmente, mas ainda temos contato, que são evangélicos, outros não têm religião, outros são católicos, mas nunca entrei no mérito da religião, a menos que alguém chegasse para mim e perguntasse alguma coisa. Mas, assim, em grupo, isso nunca, nunca. E tanto que nas festas aqui no terreiro, nunca convidei ninguém do meu trabalho. Até porque eu discordo daquela coisa assim, que eu já ouvi várias vezes. Ai, quando tiver alguma coisa lá na tua casa, para começar, não é alguma coisa, né? Mas quando tiver alguma coisa lá na tua casa, tu me avisa que eu queria ver. E eu digo, e eu sou bem franca. Ah, minha querida, para começar, não é alguma coisa, são rituais religiosos, sagrados para nós, e não é circo que a gente vai assistir o espetáculo. Aquilo é para o grupo que pertence, amigos que pertencem àquela religião africana. Eu não gosto, e não gosto mesmo. Eu já tive um amigo de Porto Alegre que pediu para me trazer professora da FURG. Bom, tu pensa, não vai ter problema, né? Veio chapada, tiveram que tirar ela. Até hoje ela não sabe que esteve aqui. Quer dizer, não é? Tu bota em risco até a harmonização do terreiro. Grave. Os nossos terreiros são casas de acolhimento, mas no momento de uma festa, não é? De um ritual que é público, eu me preservo muito. Só entra quem eu convido. E assim mesmo, pelo Brasil todo, que eu já andei, em eventos, né, seminários, enfim, e até esse ano estava sendo organizado um no Maranhão, para mulheres de axé, mas devido ao Covid foi suspenso. Não, o respeito impera. E como eu falei, em assunto de religião, eu acho que nunca fui discriminada. Pelo menos eu nunca senti, porque se eu sentisse, eu iria pular. Eu nunca senti isso, né? Eu só tenho o medo de me expor sozinha na rua. Agora, se for em grupo, não tem problema. Eu faço sempre parte da marcha em Porto Alegre contra a intolerância religiosa. Ali vão ciganos, bruxos, islâmicos, judeus, que fazem parte do grupo das minorias, né? Nós não somos minoria, mas somos considerados. Sim, a população negra é maioria no Brasil, e por conta disso, não que todo negro seja obrigado a ser dessa nossa tradição, mas eu acho que se no censo as pessoas botassem a cara a tapa, nós íamos ganhar em disparada. É que tem aquilo, uns dizem eu sou espírita, né?
ou tem medo porque já é histórico, né? A perseguição, a religião, então é mais bonito dizer que é católico, né? Mas se isso é uma coisa também interessante, que nós temos que trabalhar a cabeça do nosso povo para que no censo eles falem a verdade. Quem é, diz que é. Tipo assim, nunca fui barrada no baile, né? Até talvez por eu ser fechada nesse assunto, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Agora veio uma menina aqui da Secretaria da Saúde, por causa da pandemia, né? Então, um questionário, quando ela tocou, a minha filha foi atender, e ela disse, aqui é a casa da mãe Marlina, eu conheço ela. Aí eu fui lá, e ela, a senhora não está me conhecendo, lógico, ainda de máscara, né? Não estou. Eu sou da casa da mãe Flávia. Ela falou baixinho, até porque ela estava também com mais gente. Ainda, hoje, a gente se esconde um pouco, né? De divulgar que é batuqueiro. Até porque hoje, em termos de Brasil, aqui em Rio Grande não, mas em termos de Brasil, está complicado para ser do candomblé. Eles estão com tudo em cima, né? De terreiros terem que mudar de lugar, de assassinatos, tocam fogo. Eu aqui não tenho nada que identifique na frente da casa que é terreiro, nada, tenho respeito à minha vizinhança, porque aqui é centro, né? Respeito à minha vizinhança. Os toques aqui são cedo, porque tem muito edifício, né? O som sobe, eu também não quero perturbar ninguém. Foi tempo em que as pessoas só trabalhavam de manhã cedo. Hoje, o mundo não para 24 horas, então tem pessoas que saem para trabalhar meia-noite, eles querem descansar durante o dia, enfim. Então, eu procuro não incomodar. Aqui tudo começa cedo e termina cedo, porque depois ainda tem um outro problema lá fora, que é a batida de porta dos carros, as pessoas saem conversando, não é? Isso tudo pode dar um desconforto, e eu também não quero que ninguém venha me reclamar nada, porque aí também eu já vou levar para o lado do preconceito, do racismo, né? E aí aquilo, já vamos para a delegacia. Então, eu procuro respeitar. Aqui tudo é cedo, para também que me respeitem, né? Porque tambor, tu sabe que o tambor vai longe, o som, né? O tambor vai longe. Então, é complicado. Para centro, né? Por isso que é bom o candomblé de roça, né? Que lá não incomoda ninguém, né? Lá pode amanhecer que não incomoda ninguém. Agora, nós aqui, que a característica do Rio Grande do Sul é em territórios pequenos, né? Com parede meio a meio com o vizinho, aí é complicado. Já teve muitos casos, inclusive de pessoas que eu me dou, de terem problema durante os rituais, de chamarem a polícia, enfim. E até terreiros fechados aqui, como já teve aqui em Rio Grande, terreiro que foi fechado. E aí é uma briga na justiça, né? Mas, graças aos orixás, existe o doutor Edio, que nos acode, que foi o que agora também defendeu aquele caso daquela menina lá em São Paulo, que a avó denunciou, né? O doutor Edio, ele atende gratuitamente os assuntos que são ligados à religião. E foi o que nos defendeu em Brasília também, naquela denúncia de Porto Alegre,
eles se caracterizam de proteção dos animais, mas não é. São evangélicos que queriam proibir o corte, né? Tivemos uma audiência pública aqui, sobre isso, e uma senhora que foi pela protetora dos animais, e ela se diz vegana, mas ela estava com luvas de couro, sapato de couro, bolsa de couro, mas é vegana. Não, eram católicos. Respeitavam, mas eram católicos. Eu sou totalmente contra o sincretismo, totalmente contra. Ele teve o seu valor lá no início, mas hoje eu acho que cada um no seu quadrado, né? Os santos fazem parte da Igreja Católica e nós cultuamos os nossos orixás, mas por conta da minha mãe ser católica e a minha avó, no caso, que morávamos juntas, eu tinha imagens de santos da Igreja Católica, que aí, quando a minha mãe faleceu, eu sempre disse que eu ia dar tudo, eu tinha imagens lindíssimas, imagens de 1,20 m, um São Francisco de Assis lindíssimo. E eu dei tudo para uma igreja aqui em Rio Grande. Eu tinha uma amiga que tinha acesso ao padre lá, e ela conversou com ele aceitou, e eu levei tudo para ele. Levei todas as imagens para lá, e fiquei só com as africanas. Não, a família me aceitava, e foi a maneira que eu encontrei de também homenagear a fé que eles tinham, né? Então, não me custou nada. A minha mãe olhava para o quarto santo, ai, mas não tem, não sei o quê. Eu corria na casa de santo e encomendava, porque eram tudo imagens grandes, tinha que encomendar, eu encomendava, ele me avisava quando chegava e eu trazia. Foi sempre assim. Até que a minha mãe faleceu, ela faleceu em setembro, e em novembro eu entreguei tudo. Então, foi uma maneira de harmonizar, não é? O lado dele. A minha mãe ia no meu quarto santo rezar. Lógico, a maneira dela, né, para a Igreja Católica, e eu podia fazer as festas, tudo, e ela gostava muito, gostava. E quando ela ia, às vezes ela ia comigo nos outros terreiros, nas festas, mas ela era muito bem tratada pelos pais e pelas mães de santo. Tinha casas que o pai de santo dava a cadeira dele para ela sentar. Ela era de Oxalá Moquexê. E então, assim, o relacionamento com o povo de terreiro e ela era nota 1000. Bom, eu comecei com 26 anos, por aí, porque até os 24 anos eu fui católica. Aí, como eu costumo dizer, com a mania de ler, eu li a Bíblia 3 vezes e não concordei com muita coisa, e aí eu comecei não, se eu não concordo, eu não posso ser. Tá. E eu tinha uma necessidade de ter uma religião. Não que a religião faça falta para todo mundo, mas para mim eu precisava ter uma religião. Então, acho que 26, 27 anos eu comecei a frequentar,
E aí quem é bom em matemática, eu estou com 72 anos e tenho 35 anos de pronta. Olá, axé a todos, boa tarde. Meu nome é José Francisco, sou da nação Angola, Quito, Angola. Sou umbandista também, sou do município de Rio Grande. Na verdade, o meu contato com o sagrado é desde sempre, porque eu nasci numa família que são praticantes. Meus pais, meus tios, meus primos. Então, eu já nasci nesse meio, embora não tivesse um contato direto, porque nós não íamos, meus pais não me levavam, minha mãe acabou se afastando cedo da religião, era pequena ainda, e meu pai também acabou por meio que se afastar. Então, eu tive um contato indireto com a religião em si, mas sempre convivi no meio de pessoas praticantes. Minha família, por parte de pai, tios e primos são praticantes, meus irmãos não. Hoje eu tenho uma irmã que é praticante, inclusive é minha irmã de santo, mas meu contato foi desde sempre. Eu iniciei na Umbanda, eu tinha em torno de 25 anos, eu acho, não menos, uns 23, 24 anos, porque minha mãe e minha irmã, eu frequentava uma casa de Umbanda aqui em Rio Grande. E elas falavam muito bem dessa casa, e como eu tinha uma certa intuição, tinha sonhos, tinha visões, então eu achava interessante, achava que eu deveria te conhecer e deveria de me integrar na religião também. E aí eu comecei a visitar, aí acabei por ir para a corrente, só que aí minha mãe, por problemas de saúde, acabou se afastando, minha irmã, porque minha mãe se afastou, acabou se afastando, e aí eu acabei não me encontrando lá nessa casa de Umbanda. Então, lá nessa casa de Umbanda, eu conheci um rapaz que tinha uma outra casa aberta, me fez um convite para conhecer a casa dele, eu fui, gostei, me adaptei melhor e fiquei lá, só que também foi uma passagem muito rápida. Fiquei por 1 ano, eu acho, lá. Só que esse cara não me... Ele era um médium excelente, tinha um fundamento bom, só que as ideias dele não eram compatíveis com as minhas. Acabou a vida pessoal, ele acabou tentando interferir na minha vida pessoal e eu não achei legal, acabei me afastando também. E aí, eu estava nessa época, estava recém casando, casei aos 25 anos, e ele começou a achar de interferir na minha vida pessoal como recém-casado. Eu não gostei e me afastei. Só que aí, minha vida de recém-casado teve algumas conturbações e no meio dessas conturbações, na verdade, conturbações financeiras, eu acabei por me revoltar um pouco e dizer assim, eu não sei se eu tenho santo, eu não sei se eu tenho caboclo, sem preto velho, Exu ou qualquer coisa do gênero. Mas se eu tiver, que eu tenho uma resposta para poder seguir meu caminho. Se eu não tiver essa resposta, esse socorro, esse auxílio nesse momento difícil, eu vou abandonar tudo e nunca mais olho para religião nenhuma, porque eu sempre tive essa ideia de que ou eu seria de nação de religião de matriz africana, fosse Umbanda, fosse Candomblé, que na verdade eu não gostava muito de Candomblé ou qualquer outra coisa que fosse de raiz africana, eu queria era Umbanda, porque eu tinha um pouco de medo por não conhecer, então eu achava que era uma coisa que eu não deveria me envolver, mas eu disse que se eu não tivesse nenhuma resposta, eu me afastaria por completo. Só não me tornaria evangélico porque eu não gosto realmente dos evangélicos, porque eu acho que eles são um bando de hipócrita. Né? Eu adoro a palavra evangélica, a leitura evangélica, mas os praticantes em si, para mim, são um bando de hipócrita, então eu não gosto. Mas, enfim, voltando. E aí, nesta mesma noite, eu tive um sonho onde o Exu com o qual eu trabalho se apresentou e se apresentou de maneiras assim, eu estava num salão com um pai de santo, que era pai de santo dos meus tios, dos meus primos, abraçado. Eu estava abraçado nesse pai de santo
me mostrando um salão. E só que não era eu, era o meu Exu abraçado a esse pai de santo me mostrando o salão, o qual eu nunca tinha ido, o qual eu não conhecia e nem sabia onde era. E ele me mostrou tal qual esse salão é até hoje. E aí, eu conversando com a minha irmã no outro dia, me acordei com aquele impressionado do sonho, conversando com a minha irmã no outro dia, é, falei o sonho para ela e perguntei o que tu acha. Ela disse, olha, tu pediu ajuda. Se te der essa visão, esse é o teu caminho. Se tu não seguir, tu estás te negando a ajuda que foi, estás negando a ajuda que foi oferecida. E aí eu fui procurar esse pai de santo, que, diga-se de passagem, não me conhecia. Eu conhecia ele, como dito anteriormente, ele era pai de santo dos meus tios, dos meus primos, que já tinham, inclusive, se afastado da casa, minha tia já era falecida, meus primos, os que tinham sobrevivido, já tinham se afastado da casa também. Mas eu tinha um certo preconceito com esse cara por causa da história desastrosa, da caminhada desastrosa dos meus tios, dos meus primos. Mas, como eu pedi ajuda e me apresentaram ele como caminho, fui lá conversar com ele, por conselho da minha irmã. E aí cheguei lá, ele não pôde me atender no dia, mas me disse para me retornar no outro dia. Isso era uma segunda-feira, ele mandou eu retornar na quarta, que ele me atenderia. Cheguei na quarta, ele me jogou búzios, conversou comigo, falou da minha vida de trás para frente, gente para trás, sem eu precisar falar nada, e me disse, se tu quiser eu posso te ajudar, mas eu preciso que tu queira, preciso que tu te disponibilize. E aí eu digo que eu quero, senão eu não estaria aqui. E aí então ele fez uns trabalhos religiosos para mim, me assentou minhas quartinhas, me disse que eu era de Oxalá com Iemanjá, e na verdade eu achava, eu queria ser de Xangô com Oxum. Inclusive quando eu estive nessa outra casa, esse outro rapaz, ele disse que eu era de Oxalá e eu não aceitei, disse que ele estava enganado. E como esse outro senhor, no caso o Pai Nilo, Babalorixá Pai Nilo de Xangô, me disse, eu não contestei, para mim soou como verdade absoluta. E disse, eu vou te sentar com a quartinha de Oxalá e Iemanjá e vou começar a te cuidar. Se tu não precisa nem entrar para minha casa, eu posso só te cuidar. Mas se tu quiser, eu acho que teu caminho é seguir a religião e se tu quiser, tu pode me acompanhar. Eu disse, eu quero. De lá para cá, isso foi em... deixa eu ver se eu me lembro, acho que 2004, entre 2003 e 2004, 2004, não minto, entre 2004 e 2005. E aí, de lá para cá, eu passei a cultuar com ele sempre a religião. E aí, eu nunca mais abandonei a casa. Eu sempre sofri preconceito, mesmo quando eu não cultuava a religião, porque eu sempre defendia a religião. Então, eu sempre sofri preconceito em função disso. E por ser preto, por ser pobre, na verdade, sofri mais preconceito por ser preto e pobre do que por ser de religião, que na verdade está tudo associado, né? Tu é preto, tu é macumbeiro. Tu é pobre, tu é feiticeiro. Então, está tudo meio que associado. Então, eu sofri bastante preconceito, porque vem o negro batuqueiro, vem o negro macumbeiro, negro feiticeiro, esse negro pobre, que se a religião afro fosse bom, não teria um bando de pobre, como coisa que não existisse pobre em outras religiões, né? Como coisa que não existe falsidade e mentira em outras religiões. Na verdade, isso é uma coisa inerente ao ser humano e não a religião alguma. Pensamento pessoal, né? Mas... E aí a minha caminhada foi essa. Eu não tenho assim lembrança específica de pessoas falando de que sobre a minha religião, só lembrança de pessoas me aconselhando a largar a religião. Eu estava me associando ao demônio, que Deus é o único caminho, que eu estou errado. Eu digo, gente, na verdade, sim, eu penso assim, não existe uma religião boa, não existe uma religião ruim. Existem pessoas ruins em todas as religiões. Existem pessoas usando a religião para fazer maldade, independente de qualquer que seja a religião. Pessoas que se aproveitam, que enganam, que iludem, que vendem sonhos através da religião. Na verdade, não é esse o propósito da religião. Só que as pessoas, sejam elas caciques, pais de santos, padres, pastores, vendem sonhos através da religião. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, eu acredito que
Eu sempre sofri preconceito muito mais por ser negro, muito mais por ser pobre do que por ser macumbeiro. Não tenho memórias específicas nesse sentido. Eu já sofri todos os tipos de preconceito, inclusive religioso, mas mais associado à minha cor do que à minha religião própria, porque, na verdade, eles acham que uma coisa está interligada à outra, né? Graças ao Oxalá, no meu serviço, as pessoas todas sabem que eu sou de axé. Eu faço questão de dizer para todo mundo, eu tenho muito orgulho. Até quando eu não era de religião, eu não escondia que a minha família era, eu não escondia a minha simpatia pela religião. Já teve situações de eu dizer assim, eu sou espírita. Só que, na verdade, eu não sabia dizer exatamente o que era ser espírita. E aí o pessoal associa espírito, dizer que é espírita, ao Kardec, né? Na verdade, não era isso. Era só uma maneira de não chamar tanta atenção para a minha religião. Mas hoje em dia eu não escondo. Desde que eu realmente botei o pé na religião, que eu realmente comecei a cultuar, comecei a entender, não entender, porque a gente morre sem saber tudo, morre sem saber nada, na verdade, né? A gente é apenas mero aprendiz, mero passageiro. Mas desde que eu comecei a cultuar, olhar a religião de dentro, eu nunca mais escondi, nunca mais disse eu sou espírita. Não, eu não sou espírita no sentido Kardec, eu sou de candomblé, sou de umbanda, sou de raiz africana, tenho orgulho disso e vou morrer dizendo isso. Mas houve várias pessoas tentando me converter, várias pessoas tentando me dissuadir, mas não me convencem. Hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, ou se eu passasse por essas situações que eu passo até hoje, as pessoas tentando me converter, tentando me dissuadir, de eu ser o que eu sou, de eu cultuar o que eu cultuo, eu teria as mesmas respostas. Eu sou de candomblé, sou de umbanda, sou negro, sou pobre e sou o que eu sou com a axé, com a graça e com a dignidade que eu conquistei e que eu tenho, com a bênção de Oxalá. Eu acho que é mais ou menos isso o meu relato, não sei se teria mais algo a acrescentar, eu acho que é isso. Ingrid, me socorre. Meu nome é Tereza Duarte, sou professora, sou doutoranda do PPG em Antropologia, e o que é pertencer a uma religião de matriz africana num contexto, né, racializado, em particular no contexto da cidade de Pelotas. Na verdade, eu me descobri, né, participante das religiões de matriz africana há uns quase 20 anos, né, embora parte da minha família já participasse, né, então a gente, por buscar conforto, né, e equilíbrio espiritual como qualquer pessoa, né, o maior acolhimento e a maioria das respostas que eu encontrei foi dentro da religião de matriz africana. Mas, principalmente, o que mais pesa para mim é o contato com a ancestralidade, é encontrar referências que são totalmente apagadas, né? Referências com relação à nossa estética, à nossa cultura, à nossa origem, né? Entender a lógica, por exemplo, de um batuque e todo o significado lindíssimo que ele tem, né? Que a energia, o corpo, o gestual, né, a música, a reza, tudo se complementa e nos transporta para um lugar onde a gente nem esteve, mas sabe de onde veio. Então, para mim, assim, a minha maior identificação, assim, a minha maior consciência, tomada de consciência do ser negra, foi o meu primeiro contato com um batuque, com uma festa de nação. Eu me senti muito pertencida àquele lugar, muito orgulho daquilo tudo, muito acolhida, identificada, enfim, e aí me interessei e comecei a participar. Atualmente, né, eu não sou vinculada a nenhuma casa, já participei, né, e me desvinculei por conta do falecimento da liderança da casa,
mas a minha fé é a nação. Não tem como dizer que é outra. Então, eu sigo algumas coisas, né? E em todos os ambientes que eu frequento, em especial, né, no meu ambiente de trabalho, que é a escola, eu não costumo esconder, mas é óbvio que a gente tem um olhar diferenciado quando se identifica, né, praticante de alguma religião de matriz africana. As pessoas sempre trazem algumas falas carregadas de preconceito, principalmente ligado à questão do racismo, né, o racismo religioso, o entendimento de que a gente consegue manipular coisas e fatos e não tem nada a ver. As pessoas têm problemas, têm uma vida normal, mas eu sempre também me preservei e também me impus com relação à minha fé. Eu já trabalhei numa instituição que era católica e nunca escondi isso, né? E também nunca fui censurada por isso. Mas eu acho que a maior questão para a gente pensar sobre racismo religioso e pensar como as pessoas que frequentam as religiões de matriz africana são percebidas é que a gente não precisa estar, né? Não é que a gente não precisa estar, na verdade, quem se diz católico, por exemplo, né, não precisa se pensar católico. É o status quo, tá definido, está posto como, né, a orientação da maioria das pessoas. E quando a gente frequenta uma religião de matriz africana, a gente tem que ter alguns cuidados com relação ao contexto em que a gente está inserido e a algumas falas. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, o entendimento de nós, né, da nossa relação com a religião, e também o que a gente deve ou não falar e para quem. Né? Porque nem sempre as pessoas vão ter o entendimento de que a gente está fazendo isso, né, como buscando conforto e apoio, como qualquer outra pessoa que frequente qualquer outra religião. Né? É difícil, mas diante de um cenário tão complicado, né, quanto o contexto do Brasil, em especial o contexto de Pelotas, ainda é o que nos dá força para seguir em frente e continuar lutando pelas nossas coisas. Defender a nossa religião, a nossa fé é fundamental. Acho que é isso. É fácil falar. Muito se deve ao fato de que eu nem sei como começar essa fala. Talvez o começo mais urgente dela seja de que a minha família é evangélica e que eu sempre fui uma criança estranha. Eu não sei precisar quando começou o meu contato com o sagrado. Isso porque hoje eu sei. O meu sagrado sempre esteve em mim. Talvez tenha sido quando eu era pequena, tinha amigos imaginários, um especial que me acompanhou até o fim do ano passado, ou quando eu senti a aura de alguém e avisava os meus parentes para terem cuidado com aquele indivíduo, ou quando eu tinha sonhos que relatavam acontecimentos de outra vida. Mas esse sagrado só começou a ser chamado com urgência quando eu me mudei para esse estado. Sou filha de santo da nação Oyó-Jeje. Dediquei a minha vida a vivenciar e estudar o meu sagrado, respeitar o meu eu mais profundo e amar a minha fé. Mas como vocês estão vendo, ainda tenho medo. Tenho medo de ser descoberta pela minha família, que num piscar de olhos diria que eu era do diabo, do demônio, e que se afastaria de mim. Eles me rejeitariam. Tenho medo de magoar pessoas que são importantes para mim, fazê-las se sentirem mal, como se elas tivessem feito algo de errado na minha criação, para que eu tivesse me tornado esse fim do pecado. Eu tenho medo de sair na rua, vestida de macumbeira, e de ser apontada, hostilizada, humilhada, como já aconteceu em Ubers, táxis que me levavam para minha casa quando eu saía do terreiro, ou que simplesmente recusavam a corrida. Atualmente, eu tenho um compromisso, mas antes do meu relacionamento atual, quando eu namorava, frequentemente eu só contava da minha fé depois de um tempo. E raramente eu recebia acolhimento, o
por sequer respeito. Pelo contrário, me humilhavam, faziam sugestões que eu tinha feito macumba para prender eles, ou que eu não era o suficiente para eles em situações normais. O que me falavam: você precisa sair dessa vida, parar de mexer com essas coisas. Recentemente, eu me senti uma dependente química, que precisava largar sua droga para ser aceita. Como se a minha fé não passasse disso aos olhos dos outros. Uma droga, uma violação, um roubo, um pecado. Algo que precisa ser urgentemente eliminado. Quantas vezes repetiram para mim: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador? Como se ao rejeitar algo que literalmente salvou a minha vida, eu seria absolvida dos pecados que o diabo colocou no meu caminho. Eu comecei a ser combativa e me colocar até mesmo em situações que hoje jamais me colocaria novamente. Me dói ainda ter medo. Tive que recorrer à terapia e ter muito apoio. Ainda assim, me tornei um bicho do mato, sempre com medo. E no menor sinal de represália, ataco antes. Tenho medo, mas sobrevivo com o meu sagrado. Porque vim para este mundo lutar por justiça e falar dos meus. Faço isso com sangue, suor, lágrimas, repúdia, hostilizada, mas sigo. Sigo com um passo de cada vez pelo caminho que me salvou a minha vida. Pelo caminho mais lindo que já vi, abraçada pela minha orixá em momentos que me sinto desamparada. Assim, vou sobrevivendo com o meu sagrado. Olá, eu sou Renata de Oxum, do Reino de Iemanjá, do Candomblé, Xangô e Oxum. Sou Iaô, eu tenho 1 ano de feito, mas a minha história começa um pouquinho antes, nessa religião que me abraçou de uma forma tão profunda. Eu sempre soube que a minha religião não era católica, como de toda a minha família. Fui catequista, fiz crisma, tentei pertencer a grupos de religiosos, né? Fiz Emaús, participei de grupos nesse sentido, grupos de jovens. Fui bem recebida, mas era uma coisa que sempre me deixava inquietações e dúvidas sobre o porquê que eu estava ali. Aí eu comecei a frequentar espiritismo, umbanda, e isso desde os meus 17, 16 anos, em busca da verdade espiritual que tinha em mim. Em 2015, eu conheci uma pessoa que me apresentou o candomblé nesse terreiro, né? Eu comecei a ir para assistência, comecei a ver o que acontecia lá. Ele era bastante ativo, né? Então eu estava sempre em todas as terreiras de todos os santos que apresentavam lá, todas as festividades a gente estava presente. Comecei a me encantar com a magia dos santos, dos orixás, das danças, dos risos, dos olhares, dos abraços, além de toda a bênção, de toda a energia, de toda a força que representava aquele momento ali. Mas eu tinha sempre muita dúvida, porque em função da incorporação, a gente nunca sabe quem está mentindo, quem está fingindo ou não. E eu sou bastante cética nesse sentido de fé. Eu não acredito à primeira vista. O que me convenceu a estar que aquele era o meu lugar foi num dia em que eu estava na assistência também e tinham 2 senhoras ao meu lado. E era uma gira de Exu. E o Exu Rei, regente da terreira, parou ao lado dessas senhoras e começou a rir, debochando delas, perguntando se elas estavam matando muita gente. Elas ficaram todas desconcertadas, achando que era uma brincadeira, deboche, que ele era muito debochado. Ele disse assim: não tô debochando, não. Eu não te quero aqui, nem na assistência. Tu sabe que esse aqui não é o teu lugar. E eu fiquei fascinada com esse depoimento. Assim, que fosse a entidade ou que fosse a pessoa, aquele momento não era, aquele lugar não era para aquela pessoa estar ali.
E eu assim, bom, se essa pessoa não pode estar, eu acho que aqui eu vou me sentir mais segura. E foi aonde eu comecei a ter a identificação maior dos meus pés naquele chão. Bom, depois disso, em 2017, eu fiz meu guri. Foi onde eu dei a certeza que eu queria estar ali. Isto foi desencadeado por uma série de doenças que eu tive também, na época, por uma forte ausência de força, né? Não foi só depressão, não foi só isolamento social, era força que me faltava para seguir. Não pensei em suicídio, não pensei em fugir, não pensei em nada disso. Eu só simplesmente não pensava, só queria, eu era inerte. E isso não cabe para mim, eu não sou uma pessoa nada inerte. E eu estava muito... Eu mudo totalmente. Claro que isso não foi assim, eu fiz o guri num dia, no outro eu estou outra pessoa, né? Não é assim. Mas foi fantástico me perceber como no caminho certo, como que essa era a chaminha que faltava para me incendiar novamente. Em 2018, o pai Nilo, que foi o fundador desse candomblé, né, e o candomblé aqui em Rio Grande, faleceu. E aí nós tivemos um ano de luto na casa. Em 2019, quando a minha mãe de santo, na época mãe de santo, uma mãe pequena da casa, assumiu, a gente começou a organizar uma obrigação, até para fortalecer a casa, ver quem ia ficar, quem não ia, quais filhos iam continuar. Tipo, botar a casa de pé de novo. E foi aí que eu fiz a minha obrigação. Foi aí que eu sentei meu santo, como dizem, né? E não me arrependo em nada. Não me arrependo em nada de ter feito isso. Não foi nada fácil essa escolha. Como eu já disse, eu vim de uma família católica, né, cheia de preconceitos, cheia de discriminação, cheia de julgamentos. Por mais que meus pais e minhas irmãs não sejam frequentadores, eles têm enraizado aquilo que fazem com que tudo que vem do negro represente, né? A violência, pudor, né? Vamos dizer assim, tudo que possa remeter a coisa ruim, né? A coisa que não é pertencente a uma sociedade decente, europeia, branca. Assim começa também o meu questionamento, porque eu nunca me sentia branca, eu nunca me sentia não negra, vamos dizer assim. Né? E quando eu me percebo que tudo isso começa a fazer sentido a partir da religião, eu ganho mais certeza da minha identidade, da minha autoestima. Né? E para mim foi a salvação de uma sanidade mínima que eu possa ter. Né? Não sou totalmente, não quero ser, mas é um pouquinho que é necessário para continuar. Eu sou professora e uma das coisas que mais me afastou da profissão foi isso, né? Foi a minha escolha religiosa. Certa vez uma colega ia me indicar para trabalhar numa escola particular e ela disse: Renata, tu tem que apagar momentaneamente tuas redes sociais, porque conforme verem teu perfil, tu não vai ser escolhido. Ou seja, meu potencial profissional, a minha competência não valeria diante das minhas escolhas pessoais, inclusive religião. Bom, então eu não quero estar nesse lugar. E aí ela mandou, mesmo assim, claro, não fui chamada, né, porque eu não apaguei minha rede social. Então a gente vê que é tudo muito minucioso, é muito discreto, esse racismo que dizem, né, que não existe. Por que não existe, né? Porque ninguém quer mostrar. Por que não mostramos? Por que não mostramos a intolerância? Por que a gente não mostra o preconceito? Né? Por que esse lugar nunca vai ser para todos? Porque uma grande minoria tem um poder que é muito maior sobre a maioria.
E é muito complicado a gente se calar nessa situação. Hoje eu tenho um filho, que tem 2 anos e 8 meses, nasceu, portanto, dentro do terreiro. O pai dele, né, essa pessoa que me apresentou a religião, também é candomblessista. E nós fazemos questão dele viver o nosso cotidiano. Ele escuta ponto, ele escuta samba, ele escuta pagode, ele escuta MPB, ele escuta rock, ele escuta funk, se tiver que escutar. A gente não induz nada a isso, mas ele frequenta conosco a nossa realidade, assim como é qualquer família. Qualquer pessoa vai apresentar para as crianças que nela fazem parte aquilo que faz parte da sua rotina. No entanto, eu me questionei assim, ó, será que eu pretendo colocar o Cauê no candomblé? Será que eu pretendo induzir ou orientar que ele siga essa religião, assim como meus pais fizeram comigo no catolicismo? Eu tenho, depois de algum tempo refletindo e percebendo as ações dele, não pretendo. Porque o candomblé colocou o Cauê lá. O Cauê batuca desde pequenininho. Ele não pode ver nada. Para começar, a dança dele, a dança de orixá, o jeito que ele consegue se manifestar da forma personalizada dele, né, o indivíduo dele, assim, ele é todo santificado nesse sentido. Parece fala de mãe, né, que idolatra o filho, mas não é só isso. É percebível, inclusive na fala dos avós dele, meus pais, assim, esse neguinho é macumbeiro mesmo. Aí a gente questiona quanto tem de já preconceito e discriminação nessa simples fala, né? Por que é o negrinho? Por que os outros netos deles não são os branquinhos, o alemão, né, o ruivo? Não, é porque o meu filho é negro, ele é o negrinho. É um apelido carinhoso. Não vou ser eu que vou discutir com meu pai nesse momento sobre o quanto que isso representa. A única coisa que eu disse para ele foi, quando alguém na rua estiver com ele e falar assim, espero que tu entenda o que possa vir a representar. Já aconteceu, o pai ficou chateado, mas foi o que eu disse. Se tu não tem argumentação para que tu falas, por que outra pessoa vai se sentir ofendendo falando? Então, é muito violento, porque as pessoas são preconceituosas ao natural. Elas não têm a intenção de ser, elas são, porque são. E o quanto a gente não pode deixar isso acontecer, porque, ela é assim. Não pode acontecer. Então, acredito eu que a nossa função é fazer com que as pessoas pensem. Porque não adianta dizer, tu não pode ser assim, tu não vai ser assim. Não adianta, ela não entende por que ela é assim. Acredito que a nossa função é mostrar, tu estás sendo, te percebes? Acho que é mais ou menos isso. Fica aqui o meu grande axé para todos vocês. E seguimos, porque não é nada fácil em qualquer escolha nossa. Mas tu ter aquele coração aliviado e o pé firme quando tu chega no terreiro, não é que tire. Axé. Bom, no caso, preconceito, né? Já passei preconceito, na verdade, uma vez só. Foi numa empresa que eu trabalhei. Na escola não tinha preconceito. Até porque não era exposto como é hoje, né? Então, acredito que o preconceito, ele só surge a partir do momento que tu não sabe se defender. Em empresas que eu trabalhei, com mais de 100 homens e mulheres misturados, né, aleatoriamente, eu trabalhava no meio de muitas pessoas que eram crentes. E sou franco e verdadeiro para dizer, eu não sofri preconceito, porque eu sabia explicar sobre a minha tradição africana. Então, acho que isso tudo é uma base, né? Pois, quando chegava uma pessoa de outra crença e falava assim para mim, vocês são o batuqueiro, né? Como o pessoal falava assim, vocês são macumbeiro. Epa, só um pouquinho.
Macumbeiro? Primeiro, tu tá falando que eu sou macumbeiro, mas você que é de outra tradição africana, de outra tradição. Eu sou macumbeiro? Primeiro, o que é macumba para você? Macumba é um instrumento, um reco-reco, feito de madeira. É verdade, Eduardo me perguntava, na empresa que eu trabalhava. Eu disse, é. Ah, mas vocês têm o diabo. Epa, só um pouquinho. O diabo foi criado pela tradição do catolicismo. É uma visão europeia. Para nós africanos não existe o diabo, não existe o demônio. Existe positivo e negativo. Como eu falo, a base do entendimento ela é a tua autodefesa. Ela desconstrói tudo que for te agredir. Aí eu, como trabalhava na área da elétrica, eu falava assim para os meus colegas, que eram de outra tradição. Um exemplo, nós somos eletricistas, né? Somos eletricistas. Positivo e negativo, né? Vamos se basear na elétrica. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Positivo, pelo som que a gente transmite, né? Ele tem um significado de ser algo bom, né? E o negativo, pela palavra que a gente subentende, é uma palavra negativa, né? Coisas ruins. Aí eu fiz a pergunta para ele, para nós, de uma outra forma de visão, como eletricista. Se eu disser para ti assim, tu te anima a agarrar um fio positivo, o que ele vai fazer o fio positivo? Ele vai te dar choque. Vai acelerar cada 10 milésimos de segundo que tu ficar tomando choque, 3 ou 4 horas a menos de vida, né, no mundo que a gente vive hoje. 3, 4 horas a menos de vida, a cada 10 milésimos. Então, o positivo, ele é bom ou ele é ruim? Aí um colega meu, que era de outra crença, falou para mim, não, então o positivo é ruim. Tá. E agora vamos comparar o negativo, né? No mundo eurocêntrico, a gente tem como negativo algo ruim, né? Algo que não traz bons benefícios. Ele sim, Eduardo, exatamente, não traz. Se tu agarrar o fio negativo, ele vai te dar choque? Mesmo que tenha o retorno? Quase nunca. Então, o que é bom? Positivo ou negativo? Eduardo, pensando por essa forma, eu me agarraria no negativo. Exato. Então, a religião de matriz africana, ela tem essa visão do positivo e negativo, não do bom e do ruim. A gente precisa ter o quê? Energias equilibradas. E assim eu fui derrubando 1000 preconceitos. A questão, mas todo macumbeiro vai para cá, vai para lá, quando vem a falecer, vai para o inferno, né? Falava com o Muso. Eu disse, não. O mundo espiritual, ele é imenso. Tanto que existem diversas religiões, diversas tradições, diversas crenças, né? Seja o termo que queira usar. É como um labirinto com 1000 portas. Após a abertura dessas 1000 portas, tu vai escolher a tua porta de entrada. Que cada porta dessa seja uma religião, ou uma tradição, como queira expressar. Eu escolhi o africanismo. Mas a minha conduta, a minha seriedade, a minha postura como ser humano, o meu bem fazer ou o meu mal fazer, ou seja, o meu equilíbrio de energia, vai fazer eu encontrar a saída certa. E encontrar para mim com o Olorum, que é o meu pai maior, o Olodumare, né? Orixalá. Para os evangélicos, né? Seria Deus. Então a vida religiosa, ela se baseia em cima disso. Simplesmente um labirinto, com 1000 portas de entrada e uma porta de saída, aonde todos querem chegar. Evolução espiritual. Esse é minha defesa, minha autodefesa para qualquer tipo de preconceito. Como eu falar agora de
de uma empresa que eu trabalhei, onde eu saí, porque eu era africanista. Somente essa empresa que não tinha nada a ver, onde eu trabalhava com um ciclo de pessoas bem menor, e me tiraram do serviço só porque eu era batuqueiro, eu era africanista. Eles não aceitavam, pois os donos da empresa eram de outra religião. Que, no caso, acho que até se eu pronunciasse a religião que eles eram, me envergonharia, pelo menos os preceitos verdadeiros da religião. Mas acho que concluí a questão preconceito. Eu, particularmente, nunca tive essa necessidade de esconder. Nem na minha vida, como é que se diz, conjugal, né? Nos meus relacionamentos da minha vida que eu tive, como também empresas. Porque eu sou muito autêntico, né? Eu me criei, o pessoal sabendo de mim quem eu era. Quando eu chegava numa empresa, ou no mundo eurocêntrico, mundo social, fora o mundo da tradição africana, todo mundo sabia que eu era da religião. Então, eu nunca tive esse... Eu acho que é muito difícil isso para quem não vive dentro desse mundo. Porque todo mundo que me conhece sabe, o Eduardo, né? É batuqueiro. A família dele é de matriz africana. Da parte da minha avó paterna, que era a avó Donga, meus tataravós eram da religião de matriz africana, meus bisavós eram da religião de matriz africana, os meus avós eram de matriz africana. No caso, meu pai, o meu avô, o marido da avó Donga, que era São Luís de Oxalá, ou Bocum, também era de matriz africana. E pela minha parte materna, os meus avós, o Júlio Ferreira e a Diva Padilha, também eram filhos de santo da minha avó. Depois de um tempo, filhos de santo não, eles eram da Umbanda, da parte da Umbanda da minha avó. Então não tinha esse preconceito. E tendo primos meus que são de outras religiões, né, sempre respeitamos um ou outro. Nunca tive essa necessidade de esconder. Então, não cheguei a passar por isso. Talvez os meus filhos possam ter passado, mas nunca chegou aos meus ouvidos. Mágoas que me deixaram, coisas que me deixaram muito entristecido dentro da casa de religião, dentro da tradição africana, abandono. Eu vi a minha Elorixá se dedicar tanto por netos, por filhos de sangue biológicos, por filhos de santo. E no fim de vida dela, poucos estavam ao lado dela. Isto, para mim, acho que é a pior coisa que existe para uma pessoa, para o ser humano. É o abandono. Ela não foi a primeira a Elorixá a ser abandonada por muitos, perto do seu fim de vida, aonde eu acho que era para ser preservado, amado. Isso é uma coisa que me feriu muito. Eu espero, né, que o dia que eu ficar com mais idade, que chegar perto da minha hora de partida, né, que meus filhos de sangue, meus filhos biológicos, como meus filhos de santo, as pessoas que vivem o mundo da matriz africana, o mundo eurocêntrico comigo, não me abandone. Eu acho que isso é o maior mágoas que eu tenho mesmo. Mais profundo é isso, ver o abandono dos sacerdotes. Principalmente porque a nossa família, ela triplica, quadriplica muitas vezes. Eu acho que isso teria que ser bem revisto pelas pessoas que são de religião de matriz africana. Pois é triste ver uma pessoa se dedicar tanto à vida dos outros e na hora que ela precisa, né, como eu vejo Elorixás conhecidos meus, derramando lágrima, entrando na casa da gente,
Mas, como se dizem, as pessoas lembram de pedir, né? Agradecer nunca. Todo mundo lembra de beber água quando tem sede, né? Mas poucos lembram de agradecer o sol por fazer evaporar a umidade até da água salgada, né? Passar por todo aquele processo químico natural da vida, da terra, né? Onde vem a chuva, onde ela molha a terra, aonde dá água para a gente beber. E ninguém agradece, só lembra de saciar sua sede no momento. Agora, agradecer quem fez todo aquele processo, o sol, a terra, o ar, ninguém lembra. E a questão do abandono, o abandono da família de tradição de matriz africana. Isso é muito feio, muito entristecedor, pois eu sou uma pessoa que eu sempre ajudei muita pessoa. E eu lembro das palavras da minha Ialorixá, que era minha avó, Carlos Eduardo, né? Tu aprende, porque um dia tu pode ficar sozinho. E eu, por ser de uma família de matriz africana, que, digamos, 99,9% é tudo da religião de matriz africana, na hora que a gente vai fazer algum culto, ou vai fazer alguma cerimônia, poucos, até do sangue da gente, tanto do sangue material como do sangue espiritual, no caso, irmão santo, a gente é abandonado, pois as pessoas só lembram de saciar sua sede. Agora, agradecer àquele que fez todo aquele caminho para poder gerar aquele líquido que é tão maravilhoso e natural da terra, de saciar a sede da gente, ninguém agradece. Então, mágoas mesmo seria isso. Eu acho que a desunião é a pior mágoa que tem. Mas nem os maiores homens do mundo agradaram a todos, né? Não seria eu que iria agradar. Mas espero que eu possa, como eu estou fazendo hoje esse vídeo, de agradecer a minha mãe Oyadê, que era o orixá da minha Ialorixá, a qual um dia saciou a minha sede. Que ela possa sempre fazer todo esse ciclo de transformação. E eu agradeço a ela a cada dia por esse líquido maravilhoso que faz a própria vida, a água, né? Saciar sempre a minha sede, que eu nunca preciso ficar com sede. Só isso que eu tenho para dizer. Nós não nos envolvemos com as outras religiões, cada um na sua fé, na sua crença, porque o nosso problema de não aceitação de muitas pessoas não é a religião, não é? É pelo racismo. Quem é racista não gosta de nada da cultura negra. Talvez goste de samba, né? Talvez goste de comer vatapá, de comer caruru, de comer acarajé, mas a nossa tradição é muito discriminada, é muito mal vista por grande parte da população. Eu só gostaria que... Porque é aquilo, as pessoas não entendem e aí condenam. Isso é assinar um atestado de ignorância, né? Nós não precisamos, eu não preciso ser islâmica para entender da religião islâmica, não é? É questão só de um pouco de conhecimento para entenderem que nós somos pessoas normais
que estamos dando continuidade a uma cultura africana. E que essa cultura já muito foi roubada de nós e tornada branca. Porque o nosso princípio começa em reverenciar a natureza. Onde está o erro? Não é? A maior parte alega o sacrifício de animais. Respeito os veganos, mas a maioria da população se alimenta de carne de animais. Não é? Como eles são criados, esses animais que vão para abate? Como eles são abatidos? É cruel. Mas aí todo mundo gosta de uma costela assada, de uma picanha, de uma moqueca de peixe. Aí, então, é uma contradição, né? E que, principalmente, a nossa devoção, ela está embasada numa cultura ancestral, numa filosofia, num respeito a toda a natureza. Nós não botamos fogo na Amazônia, nós não poluímos os mares, nós não poluímos a natureza. O nosso respeito e o nosso amor é muito maior que qualquer outra religião pela natureza, porque nós não reverenciamos diretamente a Deus, nós reverenciamos a criação dele. Reverenciando a criação dele, nós estamos amando a Deus. Então, esse respeito poderia ser inserido em todas as religiões, porque o nosso planeta está chorando. Como vai ficar daqui a 100, 200, 300 anos? Não sei. O que será das vidas futuras? Não sei. Os cientistas alertam, né? Porque para amar a natureza também não precisa ter religião. Pode ser ateu. E amar a religião. Amar a natureza. E é isso que falta na maior parte das pessoas, é essa conscientização do passarinho, da abelhinha, que estão dizimando com os agrotóxicos. Essas pestes, essa Covid, será que não tem a ver com o desmatamento? Enfim, vamos amar a natureza. Que amando a natureza, nós estamos amando a Deus. E quem não acredita em Deus está amando a natureza para até as gerações futuras viverem bem. Axé, e mais uma vez, obrigada. Agradecemos a cada palestrante pela participação, aos parceiros do evento que tornaram este possível, a todos os ouvintes, as comissões técnica, organizadora e científica do evento. Reitero mais uma vez que a presença nessa transmissão será confirmada pelo preenchimento e envio do formulário que está disponível no site do evento. Gostaria de agradecer muito por ter nos ouvido até aqui e gostaria de desejar um grande abraço. Espero, de todo o meu coração, que tenham apreciado tanto quanto nós ao fazermos essa mesa.
Grande beijo. Vejo panique estampado na cara de quem desacredita, mas falsifica sim, tanto no descarrego quanto na missa. Tem gente que me canta, se encanta, a força é tanta. Tem gente que tenta lucrar, com meu nome não se manca. Distorce minha imagem, faz um monte de pilantragem e esquece que esse mundo é ponte, aqui é só passagem. 4 elementos pra mim ainda são poucos. Levo meu ideal a sério como a corda no pescoço. Não sufoca, não amarra, não enforca, não cala. Sou um bom orador, minha função é minha palavra. Representei os 4 cantos do mundo, fiz revolução com a tradição oral de que a África não abre mão. Recitado nos poemas periféricos, com bastante sentimento. Utilizo como chave boas ações, bons argumentos.